Então, essa questão de dizer que a distância do Sol, o experimento de Eratosthenes também serve para medir a distância do Sol, na Terra plana isso não funciona. E na Terra globo, a gente tem as mesmas angulações, porém sem mexer 1 milímetro com o Sol, nem para um lado nem para o outro. Então é isso que eu queria apresentar para vocês, certo? Deu trabalho para poder chegar nesse modelinho, porque você tem que jogar isso em escala e fica complicado, mas graças a Deus eu consegui fazer isso daqui e tentar demonstrar para vocês. E para tentar, agora eu gostaria que o Marcelo pudesse apresentar alguma coisa que rebatesse esse modelinho que eu apresentei aqui, um comparativo da Terra globo com um comparativo da Terra plana. Isaías. Ok? Acho que por enquanto é isso daí. Vamos ver o que tem aqui. Quem me chamou aí? O Batman. Batman. Pode chegar agora ou depois eu converso com esse? Não, pode falar. Daqui a pouco o Marcelo vai responder o Fernando. Fala aí. Tá, eu escrevi aqui porque, para mim não esquecer, eu vou fazer uma pergunta em relação ao que ele está ensinando aí. Pode perguntar. O experimento de Eratosthenes, eu escrevi para não esquecer, tá ligado? O experimento de Eratosthenes ocorreu no solstício de verão. O filósofo matemático, ao ler um livro na biblioteca de Alexandria, atual Cairo, no Egito, seria tomado conhecimento que durante o solstício de verão encontrava-se exatamente no azimuth oposto, um sênior atual, Assuã, também no Egito, né? E o tal poço não apresentava sombra nesse momento. Eratosthenes, então, contratou um homem para medir a distância entre as cidades, né? E naquele tempo era medido por passos, né? Os km. A pergunta minha, como que o cara conseguiu calcular 800 km entre montanhas, rios e vales naquela época? Oi. Na verdade, ele não conseguiu, né? Porque tem uma margem de erro. Ele chegou a um valor de aproximadamente 788 quilômetros. Que seja 700, como ele conseguiu medir? Por entre vales, montanhas... Meu filho, eu acabei de lhe explicar. Ele errou. Justamente, ele não conseguiu medir a distância correta. Ele chegou a um valor de 788 quilômetros. Tá certo, então é uma falácia o experimento de Eratosthenes, está confirmado. Não é uma falácia. Houve um erro de medida, não de metodologia. Ele errou, mas o experimento tá certo. Vamos lá, filho. Está próximo. Duas coisas. Ixi, eu só não confundo você com um cavalo porque você fala, velho. Mesmo não. Não. A questão essencial é o seguinte: a medida ela era feita em estádios, não existia quilômetros, tá? Isso foi criado pela Academia Francesa, tá? Então ela era medida por passos. Isso. Então, não. Vamos lá. Até eu peguei aqui, eu separei aqui, ó. Um estádio, se bem que tem uma divergência. Eu entendo, Eugênio, mas era medido por passos. Sim, calma lá, ô filho. Eu não terminei. Um estádio equivale a 100 braças ou 125 passos duplos. Certo. Tá? Ou equivalente hoje no sistema métrico a 185 metros. Certo. Tá? Só que daí é o seguinte, medir distância era técnica eles já tinham várias técnicas. A mais desenvolvida que teve na antiguidade foi a da milha, criada por Arquimedes, se bem que Arquimedes é de outro tempo aí, tá? Então, cuidado. A metodologia do Eratosthenes, ela é aplicada até hoje, tá? Repetido aí todo ano aí, por um monte de gente, tá? A questão é, as unidades que ele utilizou no cálculo é que não eram precisas, mas foram medidas, porque na época, nas batalhas, eles tinham que calcular quanto tempo um soldado, por exemplo, ele teria que caminhar para chegar a interceptar um inimigo,
coisa desse tipo aí. Tinha que se fazer estratégias para isso. Então eles já sabiam como dominar essas técnicas de medição. Não era assim no qualquer no olhômetro, não, tá? E ainda tem a questão das poligonais aí, tá? Se ele errava, ele voltava lá. Errou. Mas ele errou, não errou? Vocês disseram que ele errou. Ele não é que ele errou, ele não teve a precisão de hoje. Ah, tá, mas errou. Oh, meu Deus do céu! Você quer já errou. Para concluir aí, o espertão. Ele conhecia a geometria plana euclidiana apenas naquela época. Mas o Batman, deixa eu fazer uma pergunta, Batman. Thiago, fica na sua aí, mano. Não ofende os outros não, que você chegou agora aí na fita. Hein, deixa eu fazer uma pergunta, Batman. Ele errou. Me diz quem acertou, então. Ninguém acertou. Bruno Alves. Ninguém acertou. Esse experimento, ninguém acertou. Ninguém? Não. Ele mediu 39 mil. Se ele foi o único que fez o experimento, ninguém acertou. Ele foi o primeiro, não é? Ele foi o único. O primeiro e o último, né? Não, bicho. O Sidônio também fez. O pessoal fez agora no equinócio aí em boa parte do mundo. Aluno de geografia tem que fazer isso, aluno de astronomia tem que fazer isso. Aí foi provado que a Terra é plana nesse experimento. A pergunta final é? Claro que não, cara. Ok, beleza. É isso Bruno Alves a felicidade dela. Obrigado. Aonde foi provado que a Terra é plana? Um recado, Thiago, vai devagar nas suas palavras, que você não conhece quem tá falando, viu, mano? Vai devagarzinho aí. Tá bom. Não conhece cara, mesmo, se esconde. A gente não conhece porque ele se esconde aí, nem mostra a cara. Coisa de covarde. Quando o inimigo tá perto, fica perto.